atual Conselho de Administração. Penso que a Sra. Presidente me permite que agradeça em nome da Casa. Portanto, nós fazemos todos, eu sou das que considero que uma Casa não é só o Conselho de Administração, nós todos fazemos a Casa e aí é que é uma grande instituição. E o Conselho de Administração hoje aqui presente acho que também comunga comigo desta ideia. Para além de fazer esse primeiro agradecimento, gostaria também de felicitar a Câmara de Comércio pela excelência dessas conferências. Acho mesmo que elas podem ser publicadas porque realmente têm uma excelência considerável. Tivemos aqui 2 conferências que foram aulas magistrais e há bocadinho falando com um dos conferencistas, com o Dr. Álvaro Monjardino, que é quem tenho uma estima muito especial, acabei por dizer, falou-se aqui tanto de mais-valias, de indústria, mas há uma mais-valia que realmente as pessoas às vezes esquecem, que é a longevidade. Realmente nós temos um cluster de pessoas de idade já muito avançada, com grandes conhecimentos e que são realmente uma riqueza incalculável, porque quer a saúde é sempre uma riqueza que não tem valor, porque não, é incalculável, não tem preço, é como diz o povo e muito bem, haja saúde, não é no sentido que a gente pode descansar só não haja saúde e não fazer nada, nós temos que fazer alguma coisa para que haja realmente saúde. A saúde é importantíssima. Daí que eu considerar que esse painel está na ordem do dia, está na atualidade e foi muito importante a Câmara de Comércio lembrar-se de uma nova empresa, porque o hospital agora também é uma empresa da Ilha Terceira e pensando na saúde em geral, na saúde dos Açores. Iria então dar início ao painel, apresentando os seus participantes e dizendo apenas que, na atualidade, é cada vez mais frequente ouvir-se que o sistema de saúde, ou melhor, o Sistema Nacional de Saúde, é insustentável e que esta insustentabilidade é inevitável. São vários os argumentos apresentados, sendo que os mais frequentes são os resultantes do envelhecimento da população e da inovação tecnológica, entre outros. Relativamente ao primeiro, ou seja, ao envelhecimento da população, não há consensos e até há quem defenda que essa existência de uma população idosa cria novos desafios ao sistema de saúde e não uma pressão sobre a despesa. Sabemos, porém, que a organização e o funcionamento deste sector envolve muitas relações, algumas delas económicas na sua natureza e outras que têm que levar a decisões e a escolhas para que possamos utilizar da melhor forma os recursos que nos estão disponíveis. Serão, de certo, as linhas orientadoras destas escolhas e decisões que a doutora Isabel Vaz, com a sua grande experiência de gestão e liderança na área da saúde, irá partilhar connosco na sua apresentação intitulada Sustentabilidade e Modelo de Gestão. O painel irá terminar com as intervenções da doutora Rosa Matos e do doutor Joaquim Cunha, os quais irão abordar a mesma temática, ou seja, turismo e saúde, enquanto que a doutora Rosa Matos irá debruçar sobre os desafios e as oportunidades. Por último, o Dr. Joaquim Cunha apresentará os desafios transformados em realidade na última prelação da manhã, intitulada Turismo em Saúde, um Case Study. Relativamente aos currículos dos nossos preletores, eles são subejamente conhecidos por todos vós, de qualquer maneira, e de acordo com o que tem sido feito até então, eu vou rapidamente apresentá-los. Doutora Isabel Vaz, atualmente é a Presidente da Comissão Executiva do Espírito Santo de Saúde, é licenciada em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico e tem um Master em Business of Administration pela Universidade Nova de Lisboa. Após a sua licenciatura, iniciou a sua vida profissional como investigadora no Instituto de Biologia Experimental e Tecnológico e, em 1992, entrou numa empresa de consultadoria onde trabalhou na área da banca e seguros. Desde 1999, que é Presidente da Comissão Executiva do Grupo Espírito Santo de Saúde, liderando com mais de 6.000 colaboradores em 18 unidades de saúde, entre as quais o Hospital da Luz, em Lisboa. Atualmente faz parte do seu Conselho Executivo e também faz parte do Conselho Estratégico da Escola de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade Católica e do Conselho da Faculdade Nova da School of Business and Economics da Universidade Nova de Lisboa. Nos últimos anos tem realizado muitas conferências, sobretudo na área da saúde, e é comentadora do programa Closing Bell do canal Económico TV. Não poderia deixar aqui também de referenciar, embora não tivesse posto no seu currículo, foi uma grande colaboradora da elaboração do plano assistencial do nosso novo hospital, porque na altura já pertencia ao Grupo Saúde, ao grupo do BES Saúde. Por qual o nosso muito obrigado mais uma vez.
A doutora Rosa é de todos conhecida, atualmente é Presidente do Conselho de Administração da Saúde Açores, licenciada em Sociologia pela Universidade de Évora e pós-graduada em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública. Para além disso, tem curso de Gestão de Recursos Humanos na Saúde e PADIS, Programa de Alta Direção das Instituições de Saúde, desempenhou funções da administração do Hospital de Espírito Santo de Évora e foi representante da Administração Regional de Saúde do Alentejo. Também foi vogal da Administração Regional de Saúde do Alentejo entre 1966 e 2002 e posteriormente administradora do Hospital do Espírito Santo em Évora. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da Saúde Açores, Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores. Por último, desculpe, mas os últimos são os primeiros, o Dr. Joaquim Cunha, licenciado em Engenharia de Sistemas Informados pela Universidade do Minho, fundou em 93 uma consultoria designada por CASO, Consultores Associados a Organizações de Informática Limitada, depois foi fundador e integrou o primeiro Conselho de Administração de uma empresa que trabalhou na área da informação e comunicação. Em setembro de 2004 até 2006 foi membro do Conselho de Administração da Pronefro, que é uma empresa que comercializa produtos nefrológicos, portanto, na área da saúde, e atualmente foi nomeado, desculpem lá, mas ele é o diretor executivo criado recentemente Health Cluster Portugal e que trabalha sobretudo na área do turismo de saúde. E é sobre essa temática que ele nos vai aqui presentear hoje, possivelmente com uma bela apresentação. Portanto, passaríamos ao início da sessão, até porque a doutora Isabel vai ter que sair antes de terminar o painel. Portanto, faça o favor, doutora Isabel. Muito bom dia. Começava por agradecer o convite que me foi feito. É de facto com muito gosto que volto à Ilha Terceira para falar sobre saúde. Tivemos cá muito tempo. A Espírito Santo de Saúde foi consultora na altura do Governo Regional para o novo Hospital de Angra e, portanto, é sempre com muito gosto que voltamos cá. Enfim, cabe-me a mim, perante uma audiência que não é de saúde, se calhar começar por dar uma perspectiva de um setor que é muito diferente dos outros setores económicos. E, de facto, é um setor particularmente complexo, ainda que podia ser simples, ou seja, nós tínhamos os médicos, tínhamos hospitais, tínhamos os doentes pagavam, eram servidos e já está. Mas, de facto, não é assim que as coisas se passam. Na realidade, há imensas entidades financiadoras entre seguros, subsistemas de saúde, companhias de seguros, entidades empregadoras que também contribuem. O próprio Estado, enquanto entidade empregadora, também contribui para um subsistema. Temos o Estado, enquanto entidade financiadora global de cuidados através dos nossos impostos. Temos o Estado enquanto entidade reguladora. Temos o Estado enquanto entidade prestadora. Enfim, é muito mais complexo do que à partida se poderia pensar. E, de facto, sobre o setor da saúde existem vários mitos. Desde logo o primeiro de todos, que pode ser muito chocante que eu agora vos diga, é que a saúde não é um negócio. O segundo mito sobre este setor é que o setor se rege por padrões morais e éticos mais elevados do que os outros setores da economia. Outro terceiro grande mito, que muito tem prejudicado a sustentabilidade deste setor, é que as boas práticas de gestão, leia-se eficiência operacional, gestão rigorosa dos recursos disponíveis, prejudicam a qualidade dos cuidados de saúde e causam a crise do setor. Muito, então, isto tem sido, hoje em dia que estamos perante um programa de ajustamento financeiro, é a ordem do dia em qualquer jornal este mito. E, finalmente, o quarto grande mito do setor da saúde é que as leis de mercado não se aplicam. Ora bem, vou tentar demonstrar nos próximos quadros que isto não é bem assim, e que são de facto mitos, e desde logo explicar-vos que de facto a saúde é um dos maiores negócios do século XXI, porque desde logo estão muitos os intervenientes neste setor, nomeadamente a nível do fornecimento, desde logo a indústria farmacêutica, de equipamento de tecnologia médica. O setor da saúde é um dos setores a nível mundial onde a tecnologia e a evolução tecnológica mais se acentua. Posso, aliás, dizer-vos num quadro mais à frente, mas adiante desde já, que 40% do crescimento da despesa em saúde se deve à evolução tecnológica
não é, por exemplo, uma coisa que as pessoas têm, que é outro mito no setor, que é devido ao envelhecimento da população, não é verdade? É de facto devido à evolução da tecnologia e à inovação, a biotecnologia e o research básico. E, portanto, só aqui a nível do fornecimento encontramos os maiores oligopólios mundiais com fins lucrativos e que estão, de facto, dominam completamente este setor. Depois temos a própria distribuição, grossistas e retalhistas, como, por exemplo, o setor das farmácias. Na prestação, onde encontramos desde o Estado, os próprios médicos enquanto agentes individuais, hospitais e clínicas privadas, etc. E depois, também a nível do próprio financiamento, como verão também mais à frente, o Estado não está sozinho. Aliás, Portugal, como verão, num quadro que vos vou mostrar, tem, aliás, rácios muito maus a nível daquilo que é considerado pela Organização Mundial de Saúde, o que deveria ser o financiamento privado e público. Na prática, portanto, apesar de uma intensa intervenção do Estado, o setor da saúde rege-se fundamentalmente pelas leis do mercado e ainda que a prestação de cuidados de saúde esteja essencialmente a cargo do Estado, no caso do nosso país, tal não retira a necessidade de gerar receitas para assegurar operações sustentáveis. Portanto, espero que o primeiro mito esteja ultrapassado. Relativamente ao segundo mito, que é, no fundo, que o setor se rege por padrões morais e éticos mais elevados do que os outros setores da economia, na verdade, eu acho que isso é uma... Nós, em Portugal, temos muita lógica da diabolização do lucro, seja em qualquer setor, e no setor da saúde, em particular, isso é muito feito por todos os agentes, mas na realidade pensamos que a área de prestação de cuidados de saúde do setor público, o SNS e as próprias organizações sem fins lucrativos tentam criar essa percepção junto dos cidadãos da sua superioridade ética e moral vis-à-vis das organizações com fins lucrativos e respectivas práticas de gestão. Isto tem sido uma coisa que agora o feitiço volta contra o feiticeiro, porque agora que o setor público precisa de pedir de facto essa mesma eficiência, agora vê-se atrapalhado para que os cidadãos aceitem, porque passaram anos e anos e anos a dizer que de facto ser eficiente e gerir bem era uma coisa má, porque prejudicava a qualidade e agora no fundo estão atrapalhados a querer mudar esta mentalidade. Mas na realidade, se pensarem bem, a prática vigente é que se os operadores privados têm lucro é porque estão a enriquecer à conta da saúde, então devíamos pagar menos. Se os privados não tiverem lucro, então é porque não são eficientes e não trazem qualquer vantagem para o objetivo de sustentabilidade do sistema. Portanto, isto é um tema complicado, mas efetivamente é perigoso numa sociedade e sobretudo numa sociedade que precisa transformar estruturalmente a sua economia para uma economia mais baseada na iniciativa dos cidadãos e menos baseada no subsídio do Estado. É muito complicado, de facto, diabolizar-se o setor privado, seja ele em que setor for, porque o Estado também tem, enfim, não é um conjunto de pessoas honestas versus um conjunto de pessoas desonestas no setor privado. Infelizmente, pessoas honestas e desonestas há em todo lado e o que nós temos é criar sistemas que sobrevivam ou que consigam ultrapassar as pessoas que são desonestas, que apesar de tudo, podemos dizer que ainda são uma minoria, graças a Deus. Na prática, no fundo, o que eu estou a dizer é que este tipo de considerações não é mais do que uma resistência à mudança, porque qualquer reforma no setor da saúde revela-se extraordinariamente difícil por uma pressão política e ideológica permanente e, obviamente, um conjunto poderoso de poderes instalados. Não resisto a mostrar-vos uma frase muito famosa do Economist, que é, no fundo, every dollar saved by using more cost-effective procedures is someone's dollar income. Portanto, na realidade, quando estamos a tentar gerir melhor, obviamente estamos a tirar rendimentos a alguém, uma renda excessiva a alguém. E, no fundo, quando se diz que se tem fins lucrativos, na realidade não é mais do que uma remuneração de uma boa gestão. Quando se corta sistematicamente as pernas a uma boa gestão, significa que há outros intervenientes do mercado que, obviamente, estão a ter rendas excessivas. O terceiro mito é o mito da eficiência, não é? Normalmente nós achamos sempre, quando estamos a tentar ser mais eficientes no setor da saúde, de alguma forma estamos a prejudicar a qualidade dos cuidados e por isso é que o setor da saúde em todo o mundo, portanto não é uma coisa específica de Portugal, tem sido poupado aos critérios mais básicos de gestão, sobretudo a nível hospitalar. O que é que eu vos trazia aqui? Um conceito muito querido aos economistas, que é o custo de oportunidade. Nós temos que ter a noção que €1 é €1 e quando não estamos a ser eficientes significa que não estamos provavelmente a tratar mais doentes com os mesmos recursos e de facto há um custo de oportunidade grave. Na prática, hoje,
no contexto social da Europa, e não é só de Portugal, mais uma vez, é um imperativo ético ser eficiente para continuar a garantir o direito à prestação de cuidados de saúde a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, porque essa é que é a matriz social que todos nós, como europeus, queremos continuar a ter. Agora, não podemos ignorar, obviamente, que não nos podemos furtar aos mesmos critérios de eficiência de qualquer outro setor da economia. E o último mito, que era as leis do mercado não se aplicam ao setor, enfim, não querendo amassar-vos antes do almoço com um quadro complicado, mas de facto o modelo da oferta e da procura aplica-se totalmente ao setor da saúde, e se não o analisarmos desta forma, corremos, no fundo, o risco de não o fazermos de forma correta e, obviamente, se não fazemos diagnósticos corretos, é muito pouco provável que a terapêutica em linguagem de saúde também depois seja, só por sorte é que também será aquela que resolve os nossos problemas. É preciso também, e hoje é uma discussão incontornável na Europa, é que os mecanismos de mercado também permitem não ignorar o papel fundamental dos clientes versus utentes. O utente é alguém que utiliza, mas não tem direito a grandes exigências. O cliente é alguém que está no patamar superior, que é aquele que, no fundo, ainda há bocadinho na intervenção anterior, ouvindo a Sra. Deputada dizer que é preciso fazer aquilo que o mercado pede e não aquilo que nos vem à cabeça, é mais ou menos aqui a mesma coisa, e porque, de facto, as pessoas são aquelas que, no final do dia, nos dão as melhores ideias sobre a melhoria dos nossos serviços e na criação até de novos serviços e produtos. Enfim, passado esta pequena descrição do que é, de facto, este setor magnífico em que todos nós aqui neste painel temos de trabalhar, eu faria agora uma pequena incursão sobre a discussão da sustentabilidade que hoje tanto se discute no setor. O atual sistema de financiamento em Portugal, no fundo, temos quatro grandes intervenientes. O Estado, desde logo a Direção-Geral de Contribuições e Impostos, que, no fundo, recolhe os impostos dos cidadãos, das empresas, dos doentes. E depois, através do Orçamento Geral do Estado, passa esse dinheiro a uma entidade que se chama a CSS, que é a Administração Central dos Sistemas de Saúde, que, no fundo, faz aquilo que nós chamamos o risk pooling, que depois, através de mecanismos de captação um pouco transparentes, aí a doutora Rosa depois poderá falar melhor, porque foi muitos anos vítima de alguma intransparência na forma como se fazem estas captações, passam para as ARS. No caso dos Açores, isto vem antes, vem logo através do Orçamento Geral do Estado, o que, aliás, como veremos mais à frente, poderá ser uma coisa que se devia modificar, eu já explico porquê, que depois faz a contratualização com os prestadores de cuidados, tipicamente da rede pública, mas também das redes convencionadas, isso também é muito semelhante aqui à Saúde Açor, não é? Portanto, no fundo, faz a mesma coisa. E, obviamente, os cidadãos, depois, através das famosas taxas moderadoras, também, de alguma forma, participam, ainda de forma muito, apesar das polémicas também permanentes nos jornais, a verdade é que mais de 50% da população portuguesa está isenta de taxas moderadoras, mas pronto, também contribuem para aí, não chega a 1% do financiamento do sistema. Uma coisa que normalmente se ignora nestas análises é que depois existe aqui uma rede paralela, que é as seguradoras privadas e subsistemas, que também recebem o financiamento pelos mesmos cidadãos e pelas empresas, e que, no fundo, há uma rede paralela de prestação de cuidados, que é a rede privada de saúde, que vive em dupla cobertura, digamos assim, relativamente à cobertura que nós todos, através dos nossos impostos, faríamos para o Serviço Nacional, para o sistema, se me permitem, do Sistema Nacional de Saúde. Esta é, desde logo, a primeira grande ineficiência que existe em Portugal, porque, como vão ver no quadro a seguir, é brutal o que esta rede privada vale. Na realidade, hoje, no total das despesas com a saúde, 32,4%, aliás, isto até um bocadinho mais, neste momento são para aí 34%, de facto, vem, aquilo que nós chamamos out of pocket, ou seja, vem dos cidadãos. Eu podia dizer-vos que a Organização Mundial de Saúde recomendaria que isto não ultrapassasse 15%, para que o sistema fosse considerado equitativo. Portanto, hoje em Portugal nós vivemos uma situação que, do ponto de vista macroeconómico, é uma ineficiência total, porque isto representa uma dupla cobertura na maioria. E é um problema orçamental grave, porque hoje ninguém pode dizer ao Dr. Vítor Gaspar
que vamos acabar com esta rede privada e vamos fazer tudo Serviço Nacional de Saúde. Significava que ele tinha que enfiar estes 30%, que vale qualquer coisa com 3.500 milhões, no Orçamento Geral do Estado, e o homem tirava-se da janela, o que no limite também poderia não ser mau, mas não resolvia claramente o problema. E além de todo este desafio que é específico de Portugal, de facto, neste momento, o crescimento da despesa com a saúde não se prevê que vá descer. Antes, pelo contrário, tal como eu vos dizia há pouco, o rendimento, o nível de rendimento e, sobretudo, as expectativas que nós temos enquanto cidadãos são claramente um dos principais fatores que explicam o crescimento da despesa com a saúde. Portanto, estamos a falar já a nível da derivada. Portanto, não só nós hoje temos níveis de despesa muitíssimo grandes para aquilo que nós produzimos, como o nível de crescimento que estamos à espera dessas despesas continua a ser brutal. Essencialmente definido acerca, portanto, o que explica o crescimento em Portugal, isto é um estudo feito pelo professor Correia de Campos e pelo Francisco Ramos, para a Escola Nacional de Saúde Pública, o crescimento do rendimento representa para aí 36% da explicação do crescimento da despesa com a saúde e 57,5%, enfim, 60% é da tecnologia, o que não deixa de ser curioso porque na média europeia a tecnologia representa apenas 30%, enquanto que em Portugal 57%, o que significa que há alguém que está a ter rendas excessivas, porque não é gerido. Portanto, na ânsia de não remunerarmos bem a gestão, estamos a dar essa remuneração provavelmente a quem promove a inovação desnecessária. E a idade, que é uma coisa que se fala muito, na realidade é apenas responsável por 6% do crescimento com a despesa da saúde. Portanto, o nosso problema não são os velhotes. A inovação ocorre de forma transversal à prática da medicina, não me vou demorar muito com este quadro, mas de facto é também uma das razões por qual este setor é magnífico, e por isso tem que ser gerido. Outro desafio importante que está em cima da mesa são os estilos de vida e as doenças crónicas. Neste momento, aliás, na semana passada saíram estatísticas impressionantes sobre a incidência de diabetes em Portugal. Mais de 1 milhão de pessoas têm diabetes e 40% dos cidadãos portugueses estão por diagnosticar com diabetes. E se olharem bem para estes quadros, estamos a falar que a percentagem de óbitos a nível mundial como resultado de doenças crónicas representam hoje já 60% dos óbitos. E a percentagem de diabetes tipo 2 relacionado com estarmos mais gorduchos vale 90%. Portanto, isto tem claramente a ver com estilos de vida. Daí o Secretário de Estado da Saúde, o Secretário de Estado Adjunto, Dr. Leal da Costa, que foi trucidado há um mês por ter dito uma evidência mundial, quer dizer assim, o setor da saúde não vai ser sustentável se nós, como cidadãos, não assumirmos comportamentos mais responsáveis no controle da nossa saúde, e por qualquer razão que eu desconheço, o homem foi morto em combate, contém toda a razão. E reparem que de facto, as percentagens de óbitos estão a crescer, resultado de doenças crónicas, e nomeadamente a diabetes, está a crescer 17%. Entre 2007 e 2015 cresceu 17% e o número de pessoas a nível mundial com diabetes cresceu também. Entre 2007 e 2025 prevê-se que cresça 54%. E com este quadro a seguir mostro-vos a gravidade que isto representa. Uma pessoa que tenha um índice de massa corporal menor do que 25, ou seja magricela, gasta nos Estados Unidos cerca de $4.000 os custos per capita anuais. Já alguém que seja medianamente gorducho gasta $6.000, ou seja, mais 55%, e alguém verdadeiramente gordo, com índices de massa corporal maior do que 40, portanto, pessoas, enfim, que para o tamanho que tenham à volta de 120 kg para cima, gastam mais 91%. Isto só para vos dizer que, uma estatística engraçada, nos Estados Unidos, se voltássemos aos índices de obesidade que eles tinham em 1983, eles poupariam qualquer coisa como $30 bilhões. E, portanto, a grande pergunta é, estamos num setor insustentável, sim ou não? Bom, os economistas nunca gostam de responder corretamente às perguntas como aos engenheiros, e, portanto, pode ser sim ou não, depende. E depende de quê? Podemos considerar que é insustentável quando pensamos que a saúde concorre com outros setores pelos fundos públicos disponíveis, a competição vai tornar-se cada vez maior e Portugal tem um desafio dentro do próprio setor social que concorre diariamente à mesa do orçamento de forma violenta com a saúde, que é o setor das pensões. Portanto, é uma bomba relógio que temos para resolver. E
E, obviamente, a educação, a defesa, a segurança interna, são setores que concorrem, obviamente, com o dinheiro que está disponível. Por outro lado, a revolta dos mais jovens. A população mais jovem poderá começar a recusar-se a financiar a saúde dos mais velhos, sobretudo se não acreditar na sustentabilidade do modelo atual e, portanto, acharem que estão a sustentar a dos mais velhos, mas a deles ninguém vai sustentar. Aliás, isso já está a acontecer um bocadinho, na medida em que se vão embora. Ou então, o setor não é sustentável. Porquê? Porque a longo prazo as despesas vão continuar a crescer e num contexto de forte crescimento económico isto podia até ser razoável, portanto nós continuávamos a crescer muito e portanto pagávamos, isso não era necessariamente mau, porque a saúde é uma coisa que todos nós valorizamos e já aqui a doutora também disse, valorizar a longevidade é também importante, ou seja, estaríamos a gastar muito num setor que produz algo com muito valor e isso não seria necessariamente mau. O problema é que não se prevê que nos próximos 30 anos na Europa que vai haver grandes cenários de crescimento económico para, no fundo, pagar as nossas grandes expectativas relativamente ao setor. Portanto, eu diria que, sobretudo em tempos de crise e em Portugal, em que o PIB está a decrescer, mas as despesas com a saúde estão a continuar a aumentar, portanto, temos aqui um problema de denominador e numerador, eu penso que a situação vai agravar-se e de forma muito dramática. Aliás, fiz umas continhas muito básicas, que é pôr numa folha de cálculo algumas hipóteses de crescimento de PIB e despesa, e mesmo na hipótese 3, que é a pior, que é um crescimento de despesa total com a saúde 2 pontos acima do PIB, mais 2%, o que não é nada de esquisito face àquilo que tem sido o historial. Na realidade, em 2050, estamos a dizer que 45% do Orçamento Geral do Estado vinha para o setor da saúde. Ora, é fácil compreender que as pensões não vão deixar, a segurança interna também não, a educação, etc. Portanto, isto são factos, quer dizer, isto não é um acho que, isto é uma folhinha de cálculo básica, só para se pôr uns numerozinhos para a gente perceber como é que as coisas são. E, de facto, aqui não resisto a dizer que, às vezes, os nossos políticos estão mais ou menos como este senhor, que é um homem que caía de uma grande altura e, quando ia passar por volta do 5º andar, repetia para si mesmo, até agora tudo bem. Mas o que pensamos é que, objetivamente, talvez seja melhor anteciparmos o futuro e, sobretudo, criá-lo de forma diferente. E é isso que eu me propunha, muito rapidamente, a deixar-vos algumas notas de pensamento do que é que são prioridades de curto prazo no setor, que são tanto válidas no continente, como seguramente também válidas nos Açores. Têm desafios extraordinariamente maiores, porque têm custos de insularidade e portanto, ainda mais se exige que se faça este raciocínio com mais cuidado. E, desde logo, há uma prioridade de curto prazo, que também tem sido muito discutida, mas que tem que ser feita. Aliás, isto é um quadro que eu copiei da Organização Mundial de Saúde, portanto, não é um quadro perigoso neoliberal. É que, efetivamente, Portugal tem que se confrontar com aquilo que quer, de facto, que seja o que é que nós vamos pagar com os nossos impostos em termos de saúde. Ou seja, temos um determinado conjunto de fundos disponíveis e temos que perguntar quem é que está coberto. Eu aqui penso que é mais ou menos fácil responder à pergunta. Nós queremos que toda a população esteja coberta, mas há aqui perguntas que temos que fazer. Por exemplo, os fluxos migratórios estão cobertos ou não? Que serviços estão cobertos? E, no fundo, a proporção dos custos que devem ou não ser depois pagos diretamente pelos cidadãos ou não. E esta discussão tem que ser feita. Aliás, isto é uma discussão conceptual proposta pela Organização Mundial de Saúde, que todos os países estão a fazê-la. Curiosamente, aqui em Portugal há sempre uns teóricos que acham que não é possível fazer esta discussão, mas ela tem que ser feita. E, portanto, em termos de que serviços é que devem estar cobertos, obviamente tem a ver com critérios como os objetivos de ganhos em saúde definidos pelo Plano Nacional de Saúde, a necessidade efetiva desses cuidados, a análise comparativa de custo-benefício, prioridades de proteção relativamente a custos incomportáveis em termos de custo. É preciso perceber que o setor da saúde é especial porque, no momento da necessidade, pode ter um custo incomportável, ou seja, é diferente, por exemplo, do direito social a todos termos direito a comer ou à habitação. Porquê? Porque um custo da saúde, quando acontece, pode ser catastrófico para qualquer família, ou seja, um cancro de mama pode facilmente custar 150 mil euros a tratar. É provavelmente diferente de considerarmos temos que ir ao dentista, por exemplo. E, portanto, tudo isto tem que ser entrado em consideração nestes raciocínios. E, obviamente, garantir o acesso. Os Açores, desde logo, que têm um desafio super importante, que é, de facto, a insularidade, ou seja, os transportes.
Devem estar incluídos ou não? Nos Açores este problema põe-se. Como se põe, se calhar, em Freixo de Pava à Cinta, no continente. Portanto, é preciso analisar isto, porque senão não há equidade de acesso. A igualdade não significa equidade, porque não somos todos iguais. E quando não há clareza, que é o que acontece hoje em Portugal, quem é que decide? Tipicamente os médicos. O que não devia acontecer. Não deviam ser os médicos a ter que ter este peso sobre eles. Que é uma discussão muito grande que existe hoje em nível, por exemplo, da inovação terapêutica. E cai sobre os médicos essa decisão porque não há, ou sobre um conselho de administração de um hospital. Não há direito a que isso seja assim. Não se pode pedir isto. Portanto, temos que definir nós e ter a coragem de o fazer. E assim é que é igual. Ou seja, não podemos dizer, pronto, se um conselho de administração no Porto decidiu que até vão avançar com uma determinada inovação clínica, mas a um conselho de administração, a um médico em Santa Maria que acha que não. Isto não pode ser um acho que, tem que ser igual para toda a gente. E enquanto não tivermos a coragem de nos debruçarmos sobre isto, de forma clara, de forma técnica, vamos estar a cometer as maiores atrocidades. E, obviamente, uma coisa que nunca ninguém gosta de ouvir, ainda agora estava ali a comentar com a doutora este tema, nós vamos ter que reorganizar o nosso setor hospitalar, porque os desafios de hoje, face até às doenças crónicas, não são iguais aos desafios que tínhamos há 50 anos neste setor. Portanto, nós cada vez precisamos menos de hospitais, precisamos mais de cuidados de proximidade. Eu lembro-me quando estive aqui na Terceira, nós recomendámos um hospital com metade do tamanho, mas depois meteram-se os políticos e fizemos tudo errado, ainda que o hospital esteja lindíssimo. A consolidação de serviço de urgência, centros de referência, isto é muito importante. Lembro de uma discussão aqui nos Açores, que era se íamos ter radioterapia ou não. O que é que valorizamos mais? A proximidade ou a qualidade? Quando estamos a falar de 40 mil pessoas, não há nenhum radioterapeuta ou um físico que seja bom para só tratar estas pessoas. Tem que tratar mais gente. O que é que nós preferimos? Ser bem tratados e termos que nos deslocar? Ou termos radioterapia aqui à porta, mas sermos maltratados? Porque é impossível pedir a esses profissionais que trabalhem bem, porque precisam de volume. É este tipo de perguntas que a população tem que saber responder. Mas sem grande excitamento. Pensar, com calma. E, enfim, eu não vou ter tempo de vos falar sobre como é que, no fundo, deveria haver aqui uma coexistência de setor público e privado. Deixava só, na reestruturação do Sistema Nacional de Saúde, os grandes desafios que, neste momento, e as grandes questões-chave que deveríamos estar com o povo a discutir, é como gerir o aumento da despesa em saúde, sabendo que os impostos não serão suficientes e evitando simultaneamente custos catastróficos para os cidadãos em alturas de necessidade. Como é que vamos aumentar a competitividade e eficiência na prestação de cuidados de saúde? Uma pergunta muito importante. Em vez de termos o setor público e privado à guerra um com o outro, não será uma pergunta mais de elevação, como colocar o setor público e privado a trabalhar para os objetivos do sistema de saúde como um todo? O político conseguir responder a isso sim vai ser um gênio. Por o setor público e privado uns contra os outros, isso não é ser gênio, é ser pateta. E qual deverá ser o papel do Estado e do setor privado? Portanto, estes são os grandes desafios que eu penso que como povo temos pela frente, os Açores também em particular, e sobretudo, eu aos Açores, o desafio que eu deixava tem a ver com a forma como nós nos organizamos em termos de financiamento de saúde. É que hoje, tanto quanto estudei para esta conferência, o vosso orçamento vem do orçamento regional, depois decide de uma determinada maneira, quanto é que no fundo funciona como um mini-estado português, digamos assim. Mas se pensarem, do ponto de vista de saúde, isso não é eficiente. Porque quando nós estamos a pensar numa solidariedade, que é os ricos pagam aos mais pobres, os saudáveis pagam, para quando nós estamos doentes não temos que pagar nada, as tais taxas moderadoras. E até se quiserem acrescentando no caso dos Açores, aqueles que estão perto pagam para aqueles que também estão mais longe, se quiserem, é o tipo de solidariedade, o tal custo em solidariedade. Quanto maior for a base para esta gestão de risco, para este volume de risco, melhor gerimos os custos capitacionais. Portanto, para os Açores, provavelmente, e no caso da saúde,
estas 250 mil pessoas que vivem nos Açores provavelmente deviam estar incluídas numa captação global que depois é distribuída em termos só de saúde. Porque enfim, eu peço desculpa, isto é extraordinariamente complexo, a gestão de risco, porque é um seguro, de facto é um seguro social, mas é um seguro. E, portanto, não é possível um governo regional trabalhar com a mesma eficiência, com base em 250 mil pessoas, ou nós trabalharmos a nível de uma solidariedade de 10 milhões e diluir no fundo estes custos. E, portanto, aqui também é um desafio entre o governo regional e governo nacional para se pensar, de facto, como é que se faz a pooling do risco. Sendo certo que os Açores, bem como a Madeira, mas mais os Açores, porque são 9 ilhas, deviam pensar. Portanto, ou seja, a saúde, de facto, neste aspecto é um setor completamente diferente dos outros. Eu não vos vou amassar com isto, porque já não vou ter tempo, e deixava-vos só uma perspectivazita para os colegas, sobretudo para o Joaquim, que vem a seguir, sobre algumas perspectivas sobre o turismo de saúde, do que é que estamos a fazer, e, no fundo, quais é que são os grandes desafios. Neste momento, o que nós estamos todos a pensar é como é que vamos lidar com a diretiva europeia relativa aos cuidados transfronteiriços e liberdade de escolha do cidadão no espaço europeu, ou seja, hoje o que está a ser discutido a nível da Europa é que qualquer cidadão pode escolher onde é que vai ser tratado. E, no fundo, também, à semelhança do que tem vindo a ser o debate aqui também nesta conferência, como é que apostamos na saúde enquanto setor transacionável. Nós temos, mas enfim o Joaquim vai falar subejamente sobre isso, neste momento há muitos desafios para Portugal inerente a esta oportunidade. No fundo foi considerado que Portugal tem condições de base atrativas para estar no turismo de saúde. Também tem algumas debilidades, nomeadamente a nossa crónica, sermos periféricos. Pensem que, a nível da Europa, a Bélgica está a meia hora de toda a gente, e nós não, nós estamos a 2 horas e meia, 3, e isso faz diferença em turismo de saúde, mas, por outro lado, podemos também usufruir de uma excelente base de formação médica, que também não é típica em toda a Europa. E nós, em Portugal, temos profissionais e uma base de formação profissional, não sei se as pessoas que não são do setor têm noção, mas o médico demora 12 anos a ser formado em Portugal. Portanto, é uma exigência muito grande em termos de carreira que não é semelhante em toda a Europa. E nós damos cartas, nomeadamente relativa a uma Alemanha, por exemplo. E, portanto, isso é uma vantagem. Mas, de facto, há aqui um tema a explorar. O que nós fizemos está em curso neste momento em Portugal, o Joaquim depois falará suavemente sobre isso, uma iniciativa multissetorial conjunta liderada pela Associação Empresarial Portuguesa e pelo Health Cluster Portugal, apoiada pelo CREN, que no fundo visa definir e implementar uma estratégia de atuação coletiva que permita penetrar o mercado de turismo de saúde. Ou seja, neste momento, operadores públicos e privados, estamos muito preocupados em criar a marca Portugal antes de irmos à luta individualmente. Portanto, neste momento, estamos mais preocupados com isso. Vamos criar um cluster de saúde com a marca Portugal. Aliás, há várias ideias sobre esse assunto, ainda há pouco não tive tempo de falar com o Joaquim, mas no fundo, Portugal é a caring country e de facto nós temos características disso mesmo. Primeiro criarmos a marca e depois vamos ver como é que cada um dos operadores, e aqui incluo o Hospital de Angra, como é que se vai posicionar. E, portanto, este estudo que está neste momento a decorrer está a procurar responder a que mercados vamos privilegiar, que produtos deverá ser a oferta portuguesa core e alargada, por exemplo, a combinação de saúde com hotelaria e lazer, o que também é importante para a ilha, a que pricing, quais os clientes-alvos e como implementar esta estratégia conjunta. Mas seguramente o Joaquim depois vai ter, inclusive, penso que vais dar um exemplo, não é, Joaquim, sobre também um case study. Este estudo está, de facto, a decorrer, já foi definida uma shortlist de mercados-alvo e pensa-se que até, portanto, ao final de dezembro vamos ter, deste ano, conclusões finais e recomendações. Deixo-vos muito rapidamente aquilo que nós, Espírito Santo de Saúde, achamos que vai ser o resultado a nossa hipótese muito forte do que vai ser a base da oferta portuguesa no turismo de saúde. Nós achamos que temos grandes capacidades em termos de cirurgia geral, nomeadamente cirurgia de obesidade, na ortopedia, cirurgia da anca, joelho, portanto, nas ligamentoplastias, na cirurgia plástica e estética, na oftalmologia também. Há muita lista de espera na Europa em termos de cataratas e glaucoma, na urologia, nas prostatectomias, na ginecologia, esterectomias e a medicina reprodutiva, medicina dentária, sempre. E, portanto, isto são as hipóteses que nós achamos que vão sair e que nos estamos a preparar para isso. E é só que também como elemento de não pensarem que isto de facto é wishful thinking, nós, por exemplo, na Espírito Santo de Saúde já temos o International Patient Services, porque temos de facto, só para ter uma noção, no site do Hospital da Luz em 2012, nós tivemos cerca de 476 mil visitantes,
dos quais 15% eram tráfego com origem no estrangeiro. Portanto, com top países visitantes, inclui o Brasil, Reino Unido, Espanha, Alemanha, França, totalizam para aí 90% das visitas internacionais ao nosso site, cerca de 5% da faturação hoje do Hospital da Luz já vem de Palopes, nomeadamente Angola, especificamente Angola, e portanto isto é possível e nós não podemos deixar de ter esta ambição. Por outro lado, estamos a explorar outras oportunidades, tem-se falado muito só de turismo de saúde, mas há muitas outras oportunidades, como a formação, quer de profissionais de saúde, quer gestão e economia da saúde. Como eu disse há pouco, nós temos alguns dos melhores profissionais de saúde a nível europeu, bem como também de economistas de saúde, porque não, em vez das universidades sempre em Portugal procurarem fechar-se e criar números clausos, porque não abrirem-se à Europa para formarem mais gente e formarem no espaço europeu, no espaço dos Palopes. E ganharem dinheiro com isso. E, portanto, isso passa a ser portanto, ou seja, é pensar, isto de facto é Portugal pensar de uma forma radicalmente diferente daquela que tem vindo a pensar até agora como um país fechado e paroquiano e abrir-se para fora com as coisas boas que tem. Nomeadamente também R&D em tecnologias de informação e comunicação. Nós temos em Portugal alguns dos melhores centros de tecnologias de informação da Europa, muito movidos pela PT e pela Fundação PT e pela Fundação EDP. Eu acho que as pessoas não têm bem noção do que é que está a ser feito neste momento a nível de tecnologia em Portugal, nomeadamente em sistemas de informação e business intelligence, e que são coisas que nós vamos poder exportar para fora. Portanto, é uma ambição que vos deixo. Os Açores, obviamente, devem participar, até porque contribuem também com muita gente. O crescimento dos números de médicos, de profissionais de saúde nos últimos anos nos Açores tem sido impressionante e, portanto, não há nenhuma razão para que não entrem neste movimento. E deixo-vos com isto. Charles Darwin dizia que as espécies que sobrevivem não são nem as mais fortes nem as mais inteligentes, mas a que respondem melhor à mudança. Bernard Shaw dizia que há pessoas que veem as coisas como elas são e perguntam a si mesmas porquê, e há outras que sonham as coisas como elas jamais foram e perguntam por que não. E, finalmente, talvez a mais importante, Albert Einstein, que é: não podemos resolver os problemas utilizando o mesmo processo de pensamento que utilizámos quando os criámos. E, portanto, acho que esse é o grande desafio que Portugal tem, é pensar de forma diferente, ousar pensar como as coisas jamais foram, e com isso penso que também no setor da saúde podemos dar um contributo para a refundação de Portugal. Obrigada. Agradecendo à doutora Isabel a sua excelente comunicação e vou pedir por ela, peço desculpa, ela vai ter mesmo que abandonar este painel por questões pessoais. Não sei se há alguma questão que a Assembleia queira colocar rapidamente. Não havendo nenhuma questão, eu iria resumir rapidamente a exposição da doutora Isabel, dizendo uma das suas afirmações finais, é que, na verdade, o nosso provincianismo, somos muito provincianos e, até certo ponto, um certo novo riquismo tem sido os principais inimigos para o nosso desenvolvimento e, nomeadamente, para a saúde. E fazia só uma pequenina pergunta, até que medida é que a falta de informação dos cidadãos tem impedido as organizações de saúde de tomar posições que sejam, na verdade, sustentáveis. Não falo só dos cidadãos em geral, que somos todos nós, mas também, até certo ponto, dos mídia. Portanto, os mídia aproveitam muito um certo populismo e isso faz com que seja muito difícil a quem está na área da saúde, por vezes, tomar realmente decisões que são as mais acertadas e adequadas a cada tempo. Era só isso e muito obrigada. Enfim, se me permite, eu penso que aquilo que acabou de dizer é transversal a Portugal, não é? Nós, em Portugal, achamos que os cidadãos devem ter um paizinho que é o Estado e demitimos-nos nós como cidadãos de sermos donos do nosso destino muitas vezes. E às vezes isso é cómodo, outras vezes não devia ser, e é isso é que é a grande refundação que Portugal tem que fazer, é os portugueses assumirem-se como donos do seu destino, também na saúde, e com isso também, mas isso implica também sermos mais responsáveis, não é? Portanto, não é uma coisa só de queremos ser donos do nosso destino, mas também não assumimos os nossos deveres. E isso é que é a grande mudança de mentalidade que nós temos que fazer. Mas, enfim, os nossos filhos vão ser melhores que nós. Com certeza. Obrigada. Se calhar parar isto aqui para ser assistente da doutora. Não. É daqui, se quiser usar.
da Saúde Açor, com a intervenção Turismo em Saúde, Desafios e Oportunidades. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, boa tarde já, penso ver um bocadinho. Em primeiro lugar, queria agradecer à Câmara do Comércio o convite que me fez. Achei numa primeira fase um convite estranho eu falar de turismo de saúde, mas aceitei o desafio e estou aqui para partilhar com vocês, efetivamente, aquilo que eu penso sobre o que é o turismo em saúde, que eu penso que é um desafio e também uma oportunidade. A nossa vida é, sem dúvida, uma viagem sem fim, em que nunca estamos exatamente no mesmo sítio. Não nos afastamos muito e voltamos quase sempre ao ponto de partida. Percorremos este círculo de vaidades e nos sentimos mais nobres. Não apenas no tamanho das nossas saias e dos nossos cabelos, mas na literatura e na política. Os movimentos sociais oscilam ao comando de um pêndulo invisível. Se não, neste tempo de SMS e fast food, quem se lembraria de escrever A Guerra é Paz ou até de ler as 700 páginas? E quem gastaria 6 anos a pintar a última ceia? É claro, também na gestão, vivemos esta eterna fuga de ideias. Lembram-se do sucesso estrondoso do princípio de Peter e da gestão por objetivos e da inteligência emocional e dos clusters. Agora, mais perto de nós, passamos pela satisfação dos clientes e pela satisfação dos empregados. Deixei de tomar atenção quando começámos a falar dos patos negros. E na gestão da saúde, a mesma coisa. Onde lembrar-se da grande causa da gestão empresarial dos anos 80, da ideia luminosa da competição gerida e da descoberta de pagamento por objetivos, que ia acabar efetivamente com o déficit de produtividade, ou quando, há menos de 10 anos, nos convertemos às virtudes do outsourcing sem limites. E, portanto, perdoem-me que eu diga, também a gestão privada e a contratualização e a concentração dos hospitais, antes de se afirmarem como um direito próprio, como ferramentas indispensáveis de modernização e eficiência, começaram por ter um sabor fresco e, às vezes, demasiado fácil da novidade. Dito isto, não tenho nada contra as modas, nenhum contencioso contra ideias novas e arrojadas e ambiciosas. Principalmente se forem boas. Aliás, o que mudou o mundo e nos fez andar para a frente foram ideias de mudança, de deixar o passado. Mas essa marca de diferença não é nem pode ser uma marca de pressa e de leviandade. Portanto, eu gostaria, mais do que respostas rápidas e frescas, procurássemos respostas adequadas, o que quer dizer estudadas e consistentes. Eu gostaria que fizéssemos isso de um modo sistemático e continuado, olhando, mas não cedendo à tentação do último grito do Serviço Nacional Inglês ou do grupo de pressão mais forte ou do ganho mais imediato. Como todas as dificuldades, o problema da economia e da gestão não se resolvem com balas de prata e há mais de 2000 anos que não há milagres documentados ou que não deixem dúvidas. Um bocado como os remédios, as soluções para um sistema de saúde imperfeito e endividado são amargas e dolorosas. E se alguém nos disser o contrário, é porque nos está a querer vender alguma coisa. Não posso deixar de ler estes ventos que agora empurram o turismo em saúde como ventos de passagem. E se assim for, é uma pena. O turismo em saúde não é paz na terra, nem as minas de Salomão, nem a panaceia para todos os males. Infelizmente, não existem varinhas mágicas para políticas fáceis, apressadas e oportunistas. Não há varinhas de fada, mas há oportunidades e boas escolhas. Acredito que no âmbito definido e no ambiente controlado, o turismo em saúde, quer dizer, a exportação de cuidados de saúde, é uma boa ideia e capaz de produzir bons resultados. Acredito até que pode ser um estímulo de modernidade para o setor público e uma excelente oportunidade para a competitividade e afirmação internacional do setor privado, que a doutora Isabel também aqui falou. E que é uma fronteira que os grupos portugueses de certeza de saúde certamente não podem nem vão querer ignorar. E acredito mais, ou pelo menos gostava muito de acreditar, que esta é uma área privilegiada em que os serviços públicos
e privados se podem apresentar não como rivais, mas como parceiros pelo progresso e reforço de um setor que é um fator de equilíbrio e de coesão social e é, ao mesmo tempo, determinante do ponto de vista da economia nacional. Neste sentido, queria sublinhar, queria mesmo elogiar os organizadores deste encontro. Num gesto de inteligência e sabedoria, consideraram a saúde como um fator de desenvolvimento económico e de direito próprio. Quando pensamos em saúde, por defeito, pensamos que é um fator instrumental para a coesão social e um fator decisivo de crescimento da despesa pública. Olhamos para a saúde como um problema e não como uma oportunidade, como um obstáculo ao crescimento económico e não como um contributo positivo para o seu desenvolvimento. Raramente vemos o setor da saúde como uma ferramenta estratégica e uma alavanca para o desenvolvimento económico e do emprego. Por isso, os meus cumprimentos por considerarem a saúde como um parceiro pleno de direito numa discussão sobre o futuro, o crescimento e a inovação. Em 2010, o volume de negócios do setor da saúde atingiu 25 mil milhões de euros. Empregou mais de 250 mil pessoas com um grau de qualificação difícil de igualar. E gerou um valor acrescentado para a economia nacional de qualquer coisa como 8,5 mil milhões de euros. O desafio que temos pela frente e que projetos como o turismo coloca é, sem dúvida, multiplicar estes valores. Precisamos e temos que continuar a pensar de que precisamos de organizações cada vez mais virtuosas, ágeis, adaptáveis e num universo protegido como é o Serviço Nacional de Saúde, se quisermos também aqui dizer o nosso Serviço Regional de Saúde, nem nos damos conta que nenhum negócio é imutável. Direito divino. E os clientes, neste caso os doentes, não são um direito adquirido. Podemos até muito bem preferir ser tratados, como acontece hoje em alguns locais do continente, nas clínicas de supermercados ou ir aos serviços de urgência privados, como agora fazem. Esta fuga dos doentes faz lembrar as fugas das antigas repúblicas socialistas. É um sintoma igualmente preocupante e um sinal de reprovação. A globalização e a abertura dos mercados começaram na saúde muito antes de qualquer outro setor. No século XIV, os barcos que cruzavam o Mediterrâneo trouxeram a peste do Oriente às portas das cidades italianas, assim como mais tarde exportámos a varíola que dizimou os índios americanos. Hoje, neste nosso mundo pequeno e plano, os movimentos e os números envolvidos na deslocalização dos cuidados médicos são um bocadinho imprecisos e contraditórios, mas não deixam de ser impressionantes. Sabiam que cerca de 600 mil americanos deslocam-se anualmente para receber tratamento no exterior? A Índia recebe mais de 500 mil doentes e a Tailândia 1 milhão? Estes novos turistas vêm principalmente da América, da Alemanha, da Inglaterra. Mas os novos mercados estão paradoxalmente nos países emergentes. No caso português, o Brasil, aliás, a doutora Isabel referiu aqui há bocadinho, o Brasil e os PALOPs, equitativo e mais justo. O conceito de negócio, e eu falo o conceito de negócio, em que assenta o turismo em saúde, é o oposto da postura tradicional do Serviço Nacional de Saúde e do nosso Serviço Regional açoriano. Assim, assenta numa atitude proativa, em que o objeto de negócio é mesmo criar e manter os clientes, e em que a atenção ao doente, as amenidades, o conforto e a hotelaria têm um papel que não é secundário relativamente às questões técnicas. Por isso, recriar estes ambientes de montanha mágica é o terreno de eleição das empresas e grupos privados. Uma repartição sábia do negócio da saúde aconselhará sempre a deixar o traço mais grosso desta linha a quem é mais leve, mais rápido e está melhor posicionado para valorizar os fatores críticos de sucesso. Sequenciar passos, distribuir encargos, repartir zonas de interesse e esforços
e assim multiplicar as vantagens. Uma profecia fácil é dizer que as situações concretas e as experiências nos vão demonstrar que o melhor modelo será juntar parceiros públicos e privados dentro de uma lógica de complementaridade e aproveitamento dos melhores recursos e capacidades de cada um. Confio em públicos e privados, cada um à sua maneira. Em alguns casos, em conjunto, saberão transformar estas promessas em desafios e os desafios em negócios. Da parte dos serviços públicos, há que recolher todos os ensinamentos que um choque de serviços focados no cliente, no nosso caso, no doente, certamente trará. Da parte dos privados, trata-se de explorar o que melhor sabem fazer, linhas de produção centradas nas oportunidades do mercado. Estamos a falar de negócios e não de utopias. As crises financeiras têm o condão de fazer com que reformas radicais pareçam razoáveis. Está na altura de deixarmos que sejam as nossas esperanças e o nosso engenho, e não os nossos problemas e o nosso medo, a determinar o nosso futuro. Em síntese, e para que este percurso que fiz, efetivamente, não vos pareça uma reflexão um pouco filosófica, mais do que um plano de ação, penso que todos podemos concordar que um país ou uma região tem de tirar todo o partido do seu território, das pessoas e das suas competências. O vento. Eu tinha aqui umas fotografias, mas se calhar não vale a pena mostrar. Sobre os nossos Açores, só para... É rápido. Eu estou já a terminar. O que eu ia dizer é que, efetivamente, o nosso território, as nossas pessoas, as nossas competências, leva-nos, efetivamente, a que tenhamos todas as condições para que um projeto como este possa avançar. O vento, a água, o sol, a paisagem, os saberes, as tradições, fazem todas parte de um sistema que, para sobreviver neste mundo global, tem que ser viáveis. Em país médio como Portugal e em regiões periféricas como os Açores, a questão da massa crítica é decisiva. Fazer mais significa quase sempre fazer melhor e em condições mais competitivas. Mais turismo significa, até determinados limites, melhor turismo, porque viabiliza infraestruturas e opções que exigem uma procura mínima. O mesmo se diga da saúde. Se os dois vetores se puderem cruzar, teremos um jogo de soma positiva, ou seja, em que todos ganham e em que o total é superior à soma das partes. É este o grande desafio para o turismo da saúde em Portugal e nos Açores. Não pode ser visto como uma fatia que se tira ao Serviço Nacional de Saúde ou ao Serviço Regional de Saúde, mas como um fermento que se adiciona ao setor, ao seu contributo para a economia regional, para o nosso emprego regional. E só assim, realmente, o turismo de saúde poderá ser uma opção de sucesso. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rosa. Doutor Joaquim, faça favor. Muito bom dia, boa tarde. Naturalmente que as primeiras palavras têm que ser de agradecimento à Câmara de Comércio, da Angra do Heroísmo, pelo amável e honroso convite. A segunda nota é que é uma honra estar num painel em que as questões do género estão muito bem compensadas, 3-1, eu acho que é de facto a realidade. Hoje em dia o lado masculino está a perder competências e ainda bem. A terceira nota é de que as duas anteriores intervenções foram
no mínimo excelentes, vão ser um excelente contributo para aquela que tinha preparado. Aquilo que eu tinha preparado para vos trazer hoje era, por um lado, falar-lhes na saúde enquanto polo de competitividade, na saúde enquanto motor da economia, se quiserem, o lado mais positivo da saúde. Depois, uma apresentação do que é o Health Cluster Portugal, a sua ambição, a estratégia e a ação, e no fim falarmos do tema que de alguma forma dá o nome a este painel, que é esta temática do turismo de saúde. Esta é uma área em que as questões ligadas à investigação e à inovação são muito fortes. Em termos globais, eu não sei se têm esta noção, a farmacêutica e a biotecnologia gastam um pouco mais de 15% da sua faturação em investigação. Mas também a área dos equipamentos e serviços de saúde tem um desempenho notável nesta área, muito acima da média do setor. No nosso país, temos alguns fatores interessantes e eu diria, ou sobressairia, a questão do conhecimento que fomos capazes de desenvolver nos últimos anos neste domínio. Em número de doutorados neste período, de 1990 a 2000, tivemos um crescimento assinalável, em que multiplicámos por 6 o output anual de doutorados nesta área. Poder-me-ão dizer que partimos de valores modestos, mas de facto há aqui um comportamento interessante. E se em termos de quantidade este comportamento é assinalável, é-o ainda mais em termos de qualidade, isto é, o número de publicações nesta área no mesmo período, multiplicou por 14. Ainda em termos de enquadradores, o setor saúde exportou no ano de 2011 910 milhões de euros, valor que não inclui as vendas das empresas portuguesas que estão sediadas no estrangeiro, as soluções na área do e-health e os serviços. E não inclui porque não foi possível encontrar estes dados. Estamos à espera dos números relativos a 2012. Estes números vão ser superiores. A questão é se passamos ou não o 1 bilhão. A resposta a esta questão é que só poderá ser dada, digamos, nas próximas semanas. Bom, este é algum enquadramento. Vamos ao Health Cluster Portugal. O Health Cluster Portugal surge, sobretudo, desta constatação de que dispomos de bom conhecimento neste domínio, mas temos sido, se calhar, menos eficazes em transformá-lo em valor. E nesse sentido, um conjunto de entidades, 55, em abril de 2008, juntaram-se com o propósito de consumar esta ambição, obviamente tendo a globalização como meta e a aposta em nichos de mercado. Hoje, numa radiografia ligeira, estamos a falar de 130 parceiros, distribuídos em instituições de investigação e universidades, em hospitais, em empresas na área da farmacêutica e da biotecnologia, empresas nos dispositivos médicos e nos serviços. Tenho aqui alguns indicadores destes, eu salientaria os doutorados nas empresas. E salientaria porque estima-se, estes números são sempre difíceis de apurar, que haverá nas empresas portuguesas cerca de 400 doutorados que estão a trabalhar nessas empresas, dos quais cerca de metade, porque estes números estes são os que correspondem aos associados do Health Cluster, o total do setor pensa-se que andará nos 200, e cerca de metade estão nas empresas e no setor da saúde, o que é um fator assinalável e, acima de tudo, é uma das condições necessárias a que a transferência do conhecimento se realize com sucesso. Estes são os órgãos sociais
Health Cluster. E em termos de apostas estratégicas, definimos três grandes apostas. Desde logo, aquilo que eu diria o chapéu do bem-estar e do envelhecimento. Depois um conjunto de doenças, digamos, de alguma forma são óbvias, porque são aquelas que preocupam a comunidade, e por outro lado são aquelas onde temos competências em termos científicos. E por fim, as dinâmicas ligadas ao e-health, com este conceito do Ambient Assisted Living, que à frente lhes falarei um pouco, este conceito da saúde 2.0, que é no fundo tentarmos trazer o cidadão cada vez mais para a gestão da sua própria saúde e de interferir através dos seus comportamentos neste domínio e, naturalmente, toda a dimensão da integração e automatização de processos. E para isso definimos objetivos a curto e a longo prazo. A longo prazo definimos objetivos que tivemos a ousadia de os quantificar, que são marcadamente ambiciosos e passam por, até ao final da década, podermos ter no mercado 5 novos fármacos de origem portuguesa ou de origem maioritariamente portuguesa, ou onde a contribuição portuguesa é relevante. Os tempos que estamos a passar não ajudam à concretização destes objetivos. A ver, como sabem, temos já um fármaco de origem portuguesa no mercado. As pipelines das empresas portuguesas teoricamente têm condições para que se possa cumprir este objetivo. Eu diria que, a ver, os tempos aconselham alguma cautela. Depois, além de 5 novos fármacos, eu diria que falávamos de 50 novos dispositivos, novos meios auxiliares de diagnósticos, novos métodos, toda a outra panóplia de serviços e produtos nesta área. E, em termos quantificados, podemos ter um volume de negócio na ordem dos 4.000 milhões de euros, dos quais mais de 70% tinham que ser conseguidos à custa da exportação. No curto e médio prazo, estamos a falar de objetivos de ordem qualitativa. Eu costumo dizer que, se me derem o primeiro, eu tenho o dia ganho. No fundo, é sermos capazes de mudar o paradigma da valorização do conhecimento. Aquilo que lhes falava no princípio, em que temos, de facto, conseguido um desempenho interessante na área da produção de conhecimento, precisamos ter igual desempenho no que concerne à transformação deste conhecimento em valor. Isso passa por apostas e abordagens como a generalização da investigação clínica, da investigação de translação, a questão dos ecossistemas de bioengenharia, onde fazemos apelo à multidisciplinaridade neste domínio, obviamente a cooperação e competição, reconhecimento internacional e o robustecimento do tecido industrial. Bom, como é que isto se faz? Como é que estamos a fazê-lo? A inovação é porventura, o caldo onde esta realidade tem que acontecer, e a sua materialização tem que passar por... Temos que ter a estratégia, o networking e o estabelecimento de pontes são a forma, por excelência, disto acontecer e naturalmente, a promoção. Eu, seguidamente, apresentava-lhes aqui algumas das iniciativas ou da tipologia de iniciativas que temos em curso neste domínio, desde a promoção, os eventos, os projetos bandeira, a cooperação institucional, esta temática que já hoje foi abordada, de conseguirmos uma maior e melhor participação nacional no 7º Programa Quadro e no Horizonte 2020, a questão do ambiente empresarial também é um tema que nos impele, e para isso ia-lhes apresentar uma meia dúzia de projetos de forma naturalmente telegráfica. Este é um projeto na área da investigação de translação que junta 20 parceiros, ou 21, não é fácil, como imaginarão, juntar 20 parceiros nesta área. Este ainda é mais difícil, porque junta 34 e junta nesta área, que dá para este nome pomposo do Ambient Assisted Living. Para quem não estiver familiarizado com este jargão, Ambient Assisted Living é cuidar dos séniores quando eles não estão em ambiente hospitalar, isto é, quando estão em suas casas, quando estão a trabalhar ou quando estão a divertir, utilizando as potencialidades que advêm das tecnologias de informação, comunicação e eletrónica. E este projeto, que junta 34 parceiros, desde multinacionais a pequenas e quase microempresas e também a universidades,
não se preocupa propriamente em desenvolver tecnologia. Há consciência de que nesta área, se não está tudo desenvolvido do ponto de vista tecnológico, desenvolve-se rapidamente. Onde estão os desafios é em fazer com que as diferentes soluções que existem falem entre elas, em fazer com que consigamos criar um ecossistema neste domínio. Para quê? Para que isto se generalize e, ao generalizar, possa se massificar e, ao massificar, possa ter custos baixos e, assim, possam ter acesso ao maior número possível de pessoas. Neste momento, em algumas destas soluções, elas só têm acesso a uma faixa reduzida da população. Numa outra vertente, conhecer e refletir a cadeia de valor. Nós temos procurado contribuir para este conhecimento. Isto foi um projeto realizado, um estudo realizado pelo ISE, coordenado pelo professor Augusto Mateus, que deu à luz em dezembro de 2010, e que procuramos lançar para a discussão esta questão da sustentabilidade do sistema de saúde, mas em simultâneo com a competitividade. E trazê-lo de uma forma desapaixonada, de uma forma técnica. Sempre que estes temas, ou sempre que se procuram discutir estes temas, normalmente o nevoeiro da luta política não permite que as discussões passem a uma segunda fase e morrem na praia. Penso que conseguimos alguma coisa com este estudo. Estamos neste momento, isto é uma novidade fresquinha. Nós vamos fazer no dia, isto também é notícia em primeira mão, vamos fazer no dia 12 de março, e todos que tiverem interesse em participar no site do Health Cluster Portugal está o anúncio e está, o convite às inscrições. Teremos muito gosto em acolhê-los nas instalações do nosso associado, o Instituto de Medicina Molecular, que funciona no edifício atrás do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Vamos apresentar este estudo que encomendamos à Porto Business School. É um estudo mais focado. O que lhes pedimos foi estudem 4, 5, 6, não 20 medidas, estudem-nas, caracterizem-nas de forma que elas possam ser debatidas e possam ser implementadas. O que a Porto Business School nos vai apresentar são 5 medidas que nos parecem, pelo menos a mim, modestamente, me parecem muito interessantes. Uma delas tem a ver com esta questão do turismo de saúde. Pensar mais para a frente, pensar o futuro. Há uma iniciativa que foi anunciada no passado, nos primeiros dias deste mês, que é, de alguma forma, liderada pela Gulbenkian, é que o Health Cluster Portugal, desde o princípio e com todo o gosto, tem colaborado. Quer pensar esta questão da saúde há 10 anos ou 15 anos, isto é, independentemente, digamos, da conjuntura e do imediatismo, queremos pensar como é que pode ser a saúde em Portugal e porventura na Europa, daqui a 10 ou a 15 anos. A ver, vamos, o que daqui vai sair. Em termos de internacionalização, para nós é muito importante dar-nos a conhecer, adensar este networking. Temos aqui um projeto em que participamos, mais uma vez, na área do AIDS, é um projeto europeu. Participamos também desde o início nesta iniciativa, ela própria inovadora, European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging, que desde logo tem um objetivo que eu acho que é delicioso, que é aumentar em 2 anos a esperança de vida saudável. Eu acho que o saudável é delicioso. E atrever-me agora a entrar no turismo de saúde. Desígnio nacional. Bom, turismo de saúde. A primeira constatação é que a coisa está aí, isto é, um pouco por todo o mundo, mais para norte, mais para sul, mais para leste ou mais para oeste, países com características e estruturas diferentes estão a oferecer, estão-se a posicionar neste domínio. A SWOTzinha da ordem fica aqui interessante. Quais são as oportunidades desta área? Pois, desde logo, um crescimento do mercado. Eu tenho
A doutora apresentou aqueles números em termos de valor. Eu tenho muita dificuldade, porque de facto é 8 ou 80. Apanha-se. Há uma dificuldade em quantificar estes números. Estamos mais ou menos todos de acordo que há um crescimento interessante. Agora temos aqui um interregno. Há esta questão que já foi referida da diretiva comunitária, que no fundo, diante de certas circunstâncias, e mais uma vez, vamos como é que ela vai ser de facto traduzida para a ordem jurídica nacional e como vai ser implementada, mas de alguma forma cria um mercado europeu de saúde. Portugal já é um destino tradicional de muitos europeus e concretamente também dos PALOP. Há esta dinâmica das seguradoras e isto aqui, este conceito também apela para o famoso triângulo da saúde, em que, de alguma forma, a engenheira Isabel Vaz apresentou isso nos seus primeiros slides, que é o modelo na saúde não é um modelo linear. Normalmente há um que beneficia, há um que paga e há um outro que prescreve. O modelo de promoção e o modelo de negócio tem que ter em conta esta realidade. E há uma maior mobilidade das pessoas. As pessoas hoje, desde logo o fenómeno das low cost está aí para ficar, penso eu. Mas temos ameaças, e ameaças fortes. Temos uma concorrência de países com experiência nesta área, quer na Europa, quer fora dela. Países estes que têm fortes investimentos públicos. Nós, Health Cluster Portugal, fizemos em novembro uma conferência sobre esta temática em Cascais. Trouxemos várias experiências estrangeiras, uma delas foi a experiência turca. O governo turco aposta de forma massiva nesta área. Deixem-me dar-lhes um exemplo. Eles têm um secretário de Estado para o turismo de saúde. Há uma aposta, é evidente que eles beneficiam ali da realidade cultural e de um conjunto de circunstâncias nos países que os circundam, mas há apostas interessantes. A crise, de alguma forma, condiciona decisões e eventuais alterações nas políticas públicas de saúde nos países de origem que podem condicionar todas as iniciativas neste domínio. Quais são os nossos pontos fortes? De alguma forma, nas anteriores apresentações eles foram referidos. Eu diria que o primeiro temos uma rede de elevada qualidade, uma rede de prestação de elevada qualidade, onde articulam os setores público, privado e social. Subscrevo que a melhor qualidade nesta articulação é obviamente bem-vinda. Temos uma boa reputação e reconhecimento internacional no domínio da capacidade de ID e no domínio, digamos, da prática médica. Já tenho dúvidas na nossa reputação no seu todo, falarei nisso mais adiante. Temos uma boa oferta hoteleira e uma rede de termas, que é um complemento interessante neste domínio. Temos uma experiência consolidada na promoção internacional do turismo. Eu acho que nós vamos sabendo vender bem o turismo. Temos uma boa oferta de equipamentos de lazer e uma oferta cultural em crescendo, quer em qualidade, quer em diversidade. E temos a tradicional a hospitalidade, a gastronomia, as condições climatéricas e, importante, a segurança. Quais são os pontos fracos? A percepção, desde logo. Eu tenho fundadas dúvidas de que, nomeadamente em países da Europa, a percepção que o cidadão comum tem sobre a qualidade da nossa prestação não corresponde à realidade da mesma. Isto é, há uma percepção que fica aquém do que de facto é a qualidade dos nossos serviços. Esta percepção não existe, por exemplo, nos médicos, que reconhecem que os seus pares portugueses são tão bons ou até eventualmente melhores que eles, mas no cidadão comum não existe a percepção. Eu acho que não está aqui muita gente e isto não será politicamente incorreto, daí que eu vou dizer o que costumo dizer muitas vezes, que é, eu costumo dar o exemplo de perguntar a alguém, bom, se o meu amigo tivesse que fazer uma intervenção cirúrgica em Marrocos e lhe dissessem, aquilo é um hospital, uma coisa de primeira linha, os médicos são dos melhores, como é que é? Ia. Pronto. E pelo menos há um silêncio na resposta, ou a resposta não é imediata, e eu acho que é isso que acontece com os alemães relativamente a nós.
No caso dos marroquinos não tenho informação, no nosso caso não tenho dúvidas que é um problema de percepção, quer dizer, eles estão enganados. De facto, nós temos uma qualidade, só que precisamos de evidenciar. Digamos, não chega a tê-la, é preciso, não parecê-la, mas é preciso evidenciá-la. E isso é um esforço que tem que ser feito nesta área se queremos ser competitivos. Nós temos que ter dados sobre os outputs, temos que ter estatísticas, temos que provar, e a única maneira de provar esta qualidade é evidenciando para que os compradores, quer sejam em situações individuais, quer sejam as companhias de seguros, possam comparar, fazer o benchmark com o que se faz lá fora. E de facto, no fim vão constatar que a realidade é igual, mas temos que ser capazes de provar isso. Isso não tenho dúvidas que é um ponto fraco, como lhes digo, a percepção, a reputação que eu acho que está aquém do que de facto valemos e a ausência de evidências. Estamos também fora das rotas mundiais de turismo de saúde, isto é, não somos reconhecidos como um operador neste domínio, por enquanto. Não temos, até hoje, espero em breve poder contrariar esta realidade, não temos até hoje um plano e uma estratégia neste domínio e temos, por outro lado, uma reduzida prática, em termos da cultura de colaboração transversal, isto é, não é propriamente uma das nossas áreas mais eloquentes a forma como colaboramos uns com os outros. Nesse sentido, o Health Cluster Portugal, conjuntamente com a AEP, é que se juntaram cerca de 20 parceiros com interesses nesta área, desde a área da prestação até a área do turismo e outras, uma agência de viagens, a área termal, a Santa Casa da Misericórdia do Porto, aqui está na questão, enquanto prestador do setor social, dizia eu, juntaram-se para preparar uma oferta integrada e uma estratégia integrada neste momento. É interessante referir que quer o Ministério da Saúde, quer o Ministério da Economia e do Emprego, através da Secretaria de Estado e do Turismo de Portugal, também se juntaram a este processo, naquilo que eu acho que é virtuoso, que é podermos ter uma estratégia nacional nesta área, sem prejuízo de, depois, em termos concretos, cada operador vai se posicionar da forma que entender mais adequada e vai fazer o seu negócio. Mas era importante termos a tal marca Portugal, termos uma marca única, termos uma estratégia nacional. Eu, pessoalmente, tenho fortes dúvidas de que possamos ter sucesso nesta área se tivermos a soma de pequenas estratégias locais que dificilmente terão sucesso. E para isso temos uma visão, há uma visão estratégica, desde logo que é a assunção do turismo de saúde, do turismo médico, e turismo sénior e turismo de bem-estar são realidades distintas e assim devem ser trabalhadas e tratadas sem prejuízo da colaboração sinergética entre estas. Mas deixem-me sublinhar, turismo médico é, por definição, a prestação de cuidados a não residentes. É alguém que sai do seu país para outro país com o objetivo de ser tratado. Não é, por exemplo, a situação do turista que, por acaso, permita uma vulgaridade, partiu uma perna ou teve uma dor de barriga e é intervencionado. Isso aí não é turismo de saúde. Não é? E este turismo médico, a questão-chave é a questão da reputação. É também a questão do preço, mas a questão-chave é a questão da reputação. Ninguém sai do seu país para um outro se tiver a mais pequena dúvida de que não é tão ou mais bem tratado do que no seu. E esta questão é básica e digamos, toda a estratégia tem que assentar neste domínio. Por isso, temos que construir uma reputação internacional baseada na qualidade do serviço e evidenciável. Temos que ter uma promoção eficaz, onde tem naturalmente lugar esta dinâmica da diplomacia económica e é de realçar que os nossos diplomatas têm vindo a fazer um esforço nesta área assinalável. O estabelecimento e a construção de uma rede internacional de parceiros permitiu-me incluir aqui esta questão dos profissionais portugueses que estão a trabalhar fora ou os profissionais estrangeiros que estão a trabalhar cá, que podem constituir embaixadores neste domínio. Eu tenho um número que é, neste momento, haverá 10 mil enfermeiros portugueses a trabalhar um pouco no conjunto de países da Europa. Estes amigos podem ser excelentes embaixadores
digamos, da nossa realidade, podem contribuir para diminuir o tal déficit de percepção de que se falava há pouco. Podem, uma vez regressados, ser atores importantes porque, como sabem, na questão do turismo de saúde, a questão da língua e da cultura é importante. Alguém que está na antecâmara de uma sala de operações quer falar com um médico, mas quer falar na língua que ele entenda, não quer falar num médico que arranhe alemão ou que arranhe inglês. Quer dizer, não pode ter... Esta confiança, como sabem, tem que existir. Ora, se conseguirmos trabalhar este fluxo, pode e será com certeza interessante. Bem assim como a questão das redes de investigação, isto é, os nossos investigadores, eu diria que foram porventura o primeiro grupo a internacionalizar-se com sucesso, e esta rede pode ajudar à consumação destes objetivos. Depois, naturalmente, a colaboração ativa entre os diferentes parceiros, os prestadores de cuidados, as termas, os spas, a hotelaria, a cultura, os operadores, tudo isto faz sentido ser tratado de forma integrada. Bom, quase a terminar. O que neste projeto, que dá pelo nome de Health in Portugal, estamos a fazer, e o grande objetivo é a promoção. Isto é, como é que vamos promover o nosso país e a nossa oferta neste domínio de uma forma eficaz. Para isso precisamos ter uma estratégia. Precisamos saber a quem vamos querer vender, o que é que vamos querer vender, como vamos vender, o pacote. Isto vende-se o cuidado de saúde, conjuntamente com a viagem de avião e com o hotel e com a estada ou a estadia dos acompanhantes. Vende-se na net, vende-se junto das companhias de seguros, vende-se caso a caso. Temos que ter uma estratégia montada e definida nesta área, mais uma vez, uma estratégia nacional, sem prejuízo, depois cada operador vai executar a sua própria estratégia. Para isso, o que é que estamos a fazer? Estamos a caracterizar a procura. Com base, selecionamos um conjunto de mercados emissores, selecionamos um conjunto de critérios. Não podíamos estudar todos. Os que estamos a estudar são aqueles que nos estão mais próximos, a Espanha, a França, a Alemanha, o Benelux e o Reino Unido e também Angola. Mas isto não quer dizer que os outros não sejam importantes, mas começamos por estes. Temos um olhinho em Moçambique, outro olhinho nos Estados Unidos, porque é o mercado, é o grande mercado e é importante conhecê-lo, e um olhinho também no Brasil. O Brasil é aqui um problema de mixed feelings, porque é um mercado potencial por um lado, mas também é um mercado difícil por outro. E temos que estruturar a oferta. Temos que somar a partir da caracterização da procura, e reparem que é importante partirmos da procura, isto é, o que é que nos procuram, é mesmo só mais um slidezinho. Temos que conhecer quem nos procura, o que procura, para vermos se temos oferta e estruturá-la. Eu não tenho dúvidas que a temos, o problema estará na questão da sua estruturação. E deixem-me aqui também incluir mais um parênteses, que é, neste domínio, os grandes investimentos estão feitos. Isto é, nós não precisamos de mais hospitais, aliás. É mais ou menos consensual que na área hospitalar temos a oferta excedentária. Nós não precisaremos de mais médicos, ou pelo menos, quer dizer, precisamos de mais médicos, mas não precisamos de melhores médicos, digamos. Não precisamos também de melhores enfermeiros. Nós temos, também na área hoteleira, temos oferta. Os grandes investimentos estão feitos. Precisamos de os juntar, precisamos de nos organizar, precisamos de ter uma estratégia. Em termos, digamos, da linha do tempo, a caracterização da procura está praticamente feita. Digamos, estamos a refinar alguns documentos. Em termos da estruturação da oferta, estamos a trabalhá-la, mas, digamos, é algo que estará pronto nas próximas semanas. A partir daí, a estratégia é algo que tem que ser pensado, mas queremos ter uma estratégia, ou pelo menos as grandes linhas estratégicas definidas aos primeiros 4, 5 meses deste ano, e a partir daí estaremos em condições de fazer a promoção. A promoção será feita, esperamos, uma parte importante pelo turismo de Portugal, enquanto, se quiserem, o nosso caixeiro viajante, pelos operadores que o quiserem fazer, pela rede diplomática,
O que importa é que façamos essa promoção de alguma forma concertada e debaixo da mesma estratégia, ou pelo menos de uma estratégia comum. Isto sem qualquer visão de que estamos a falar num plano quinquenal ou coisa que o valha, não. Temos de ter uma estratégia, mas depois a realidade concreta no terreno vai competir a cada entidade. Deixem-me só, não resisto à questão da ligação entre os privados e os públicos. O Ministério da Saúde, oficialmente, já o referiu, que ficaria muito contente se o papel do Serviço Nacional de Saúde, neste domínio, fosse o de enquadrador, o da entidade que dá credibilidade ao sistema. E que, em termos de negócios, isto poderia ser qualquer coisa como 5% deste volume de negócios. O benchmark dos turcos também anda nessa ordem de grandeza. Os turcos, a parte do Sistema Nacional de Saúde, acho que é responsável por 3 a 4% do volume de negócios e o resto são os privados. Porque há aqui problemas que já referiu, não os vou voltar a falar, há problemas de ordem ética, há problemas como é que isto se compatibiliza com as listas de espera, como é que se faz, quer dizer, o turista entra por uma porta com umas luzinhas muito simpáticas e o cidadão português entra por outra. Isto não pode ser, quer dizer, temos que encontrar aqui uma solução. Agora, o nosso Sistema Nacional de Saúde é um Sistema Nacional de Saúde que compara bem em termos internacionais e pode funcionar, e se o fizer, acho que está a prestar um interessante serviço ao país. Se o fizer, pode ser a chave para o sucesso desta empreitada. Bom, concluiria mesmo, de facto, é ponto-chave que temos que ter uma reputação baseada na qualidade evidenciável. Turismo de saúde é uma coisa e saúde no turismo é outra, mas se apostarmos no turismo de saúde, isto também é interessante em termos do turismo normal, isto é, se passarmos uma mensagem de que somos um país onde se trata bem da saúde, ou um país onde a saúde está assegurada para quem o visita, é uma mais-valia do ponto de vista do turismo. Daí que esta dualidade não é só um trocadilho, mas parece-nos que é uma aposta interessante. Os efeitos positivos de arrasto em toda a cadeia de valor que daqui decorrem. Como já alguém referiu, o aumento, há aqui uma preocupação de aumentar a componente transacionável da saúde, e se quiserem, o tal desígnio nacional, que é afirmar Portugal como um país de referência no setor da saúde. Se o conseguirmos fazer, isto vem em benefício do turismo de saúde, mas vem em benefício da indústria farmacêutica portuguesa, vem em benefício da indústria das tecnologias de informação para a saúde portuguesa, vem em benefício da indústria dos dispositivos médicos portugueses, vem em benefício de toda a cadeia de valor da saúde. Por isso é que me parece que faz sentido ter a ousadia de chamar ao turismo de saúde ou de o classificar como desígnio nacional. É isto que tinha para lhes dizer. Muito obrigado. Senhoras e senhores, faremos agora, peço perdão, ainda antes, as considerações finais sobre este painel. Boa tarde. Portanto, eu daria à Assembleia novamente o uso da palavra. Acho que era importante algumas questões que viessem da vossa parte aqui aos dois participantes desse painel, visto que a doutora Isabel teve que sair, teve que abandonar a sala. Faça favor. Boa tarde. Gostaria de fazer aqui uma opinião do Dr. Joaquim Cunha em relação aqui ao turismo de saúde. Eu penso que está na moda. Ouve-se mundialmente e viu-se pelos diapositivos muitos países a tentarem o mesmo. Falamos sobre certos países que não tiveram tanto sucesso. Hungria, Chipre, Polónia, Malta. Estamos a falar que o investimento que fizeram não se materializou em pacientes. Pelo menos é um feedback que tenho. Não sei se... Não. Acho que é uma boa aposta Portugal. Mas vamos pensar Açores.
redes hoteleiras, redes de hospitais particulares. Essas parcerias são importantes no turismo em saúde. Pensando Açores, não seria melhor, mais seguro, visto que financeiramente estamos um pouco condicionados, investir os Açores, o seu contributo seria mais relacionados com países relacionados com a diáspora portuguesa, Estados Unidos, Canadá, uma vez que a ligação emocional parece pesar na decisão de procurar tratamentos no estrangeiro. O grande exemplo é a Inglaterra e a Índia. Tratamentos dentários, cosméticos. Estamos a falar também da fertilidade. O ponto emocional é muito importante. E se calhar nos Açores seria se calhar um fator muito importante esse lado. E não a Europa, não ir igual ao que outros tentam fazer e não apostarmos no que já é mais fácil para nós. Emocional vai pesar na decisão. Muito obrigado pela pergunta. Relativamente à primeira parte da pergunta, não sei se estou de acordo consigo em termos dos eventuais maus resultados dos países que apresentou, nomeadamente a República Checa, a Hungria e a Polónia tem-se assistido a fortes fluxos, nomeadamente da Alemanha, em áreas muito específicas. É os dentes, é a cosmética. Deixem-me dizer-lhes que quando falamos de turismo de saúde, as especialidades em causa não são todas. De facto, estamos a falar daquelas que a engenheira Isabel Vaz apresentou, e eventualmente dentro dessas isto reduz-se a uma meia dúzia. Mas a informação que tenho é que eles têm tido sucesso interessantes. Não consigo agora quantificar. Quanto à questão que põe, eu tenho alguma dificuldade acho que é muita presunção da minha parte estar a dar conselhos neste domínio. Penso que a forma como formulou a questão e, de alguma forma, o enquadramento que fez, para mim faz sentido. E na seleção dos países ou dos mercados emissores que estamos a estudar, um dos critérios foi a questão da diáspora. Foi porque, de facto, pode ser um fator interessante no tal impulso de, embora em alguns países europeus a tipologia de cobertura que as pessoas têm no país que os acolheu é mais simpática do que a cobertura que têm em Portugal, e daí que isso nem sempre, agora, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, em que há muitas disparidades, penso que pode ser uma aposta interessante. Eu diria, digamos, dos resultados que vamos tendo do trabalho que uma equipa muito vasta está a fazer neste domínio, sobretudo, temos que apostar em nichos. Temos que selecionar 2 ou 3 ofertas e permita-me a expressão, colocar ali os ovos todos. Não é possível, nem do ponto de vista do país, nem numa região. Está aqui. Clínica aberta, não é possível. Quer dizer, temos que apostar em algumas áreas. Aquelas que referiu parecem que fazem sentido. Não sei se todas, mas parecem que fazem sentido. Se me permite, eu daria só uma chega. Eu sou médica há 32 anos e estou nos Açores nos últimos 20 anos. Já exerci medicina privada e realmente no verão é muito frequente nos nossos consultórios recorrerem, portanto, os nossos imigrantes, não só dos Estados Unidos, mas também do Canadá. Há áreas em que eles nos procuravam muito, porque nós temos realmente excelentes áreas em que nós somos mesmo excelentes, ou somos tão bons como eles estão lá fora. Eu acho que sim. E mais, pronto, acho que a hora já vai adiantada e eu iria finalizar realmente esse painel e não resisto em fazer aqui uma provocação, ou melhor, um repto. Eu acho que estão aqui todas as forças vivas dos Açores, nomeadamente a doutora Rosa da Saúde,
a nossa deputada europeia, Soutora, o Hospital de Angra, muitos dos nossos empresários, a banca e, enfim, toda a sociedade civil. Acho que nós temos todas as condições para começar a fazer alguma coisa. E não podemos demorar muito, porque nós, se demoramos muito a tratar o nosso doente, ele morre antes da gente o tratar. Portanto, acho que isso, porque está toda a gente a fazer o mesmo. Acho que nesse momento temos mesmo que avançar, temos que, entre nós, isto tem que ser em mútuo acordo, fazer alguma coisa que traga mais valias à nossa região. Nós temos, nesse momento, um hospital já acreditado, temos 2 hospitais em acreditação, porque isso é necessário, a acreditação realmente das instituições de saúde, e isso vai ser uma motivação, sobretudo para os profissionais de saúde, que nesse momento estão muito desmotivados. E é por isso que aparecem estas listas de espera, a falta de centralidade do doente. Eu acho que isso nós temos que rapidamente, realmente, passar por todo esse caminho que já começou há muito tempo noutros países e noutras instâncias e transportá-lo para os Açores e podemos ser realmente os melhores. Não sozinhos, claro que nós estamos inseridos no Estado Nacional, no todo nacional, mas temos algumas especificidades e é nessas especificidades que nós temos realmente que encontrar esses novos desafios. Terminaria o painel agradecendo aos seus participantes e se calhar está mesmo na hora de nós irmos até ao almoço. Muito obrigada. Senhoras e senhores, fazemos agora